No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Você participa comigo aqui do Minuto da Unicidade desta semana. Hoje é dia 13 de junho de 2022, segunda-feira. Deus abençoe você. Veja o que diz a palavra de Deus. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Então, portanto, o Deus Todo-Poderoso, ele deixa registrado nas Escrituras. Faltou dizer para você a referência. Muito bem, a referência está lá, o versículo citado está em Deuteronômio 32, verso 39, na versão Almeida, revista, revisada e corrigida, tá bom? Na que eu tenho aqui, que eu ando com ela sempre, que é a King James, está: vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Então, nas traduções, nas versões, você vai ver, não há nenhum Deus além de mim. Nesta aqui diz que não há nenhum Deus comigo. Isso é muito importante, porque quando você põe na divindade três pessoas distintas, com vontades próprias, com pessoas com pensamentos próprios, mas que elas têm em comum uma substância, uma substância que os tornam um único Deus. Isso foge à compreensão humana, isso é impossível de se refletir sobre isso, não existe isso, uma falácia, uma invencionice, que começou lá com Tertuliano no final aí do primeiro, no início do segundo século, aí no final do segundo século, enfim, é uma invencionice. Tertuliano foi o primeiro cara que pensou sobre isso, que falou sobre isso, que trouxe essa definição e foi se arrastando esse pensamento, se contrapondo ao monoteísmo bíblico, até que, de fato, esse conhecimento de Tertuliano, juntamente somado com o Atanásio e Eusébio, virou-se no que chamamos e no que conhecemos como Concílio de Nicéia, onde, de fato, o Estado, e aí que é uma coisa muito interessante analisar também, o Estado se apropria das questões, tenta tomar para si uma questão de fé, uma questão, a mensagem do Evangelho. O Estado tentou se apropriar da mensagem do Evangelho e aí deu nessa confusão, nessa Babilônia, que infelizmente, esses conceitos os mais variados possíveis evangélicos. É por isso que nós estamos aqui para falar a verdade. Mas, Tony, se Jesus é Deus, se há um só Deus, não foi por isso que o Senhor Jesus, que os judeus lá, aqueles doutores, aquele grupo de dominadores da época, os detentores do poder religioso dos judeus na época, não foram eles quem mataram e não aceitaram, não receberam, sim, e por ele se dizer filho de Deus? Não. A questão da cruz, eu estava dizendo para uma pessoa esse final de semana, a questão do Cristo ser crucificado pelos judeus não foi propriamente dito, foram vários os motivos, evidentemente, mas não foi o fato dele dele dizer que é filho de Deus. É que eles entenderam que o Cristo estava se passando pelo próprio Yahvé dos exércitos. Por isso ele muitas vezes foi considerado blasfêmia. Ele foi acusado de blasfemar. É claro que tudo é um propósito, tinha que ir para a cruz é realmente a nossa salvação, a nossa alegria, a nossa grande vitória. Mas a cruz, ele vai para a cruz, ele é condenado justamente por assumir ou por se declarar abertamente em várias oportunidades para os judeus, que era o próprio Yahvé dos exércitos, o eu sou. Ninguém poderia usar esse título, ninguém poderia se apropriar desse título. Aliás, depois dele, ninguém falou dessa forma. Foi o único que falou.
Foi o único que usou essa expressão. Isso aí é uma unanimidade, um consenso. E é por isso que estamos aqui. Então você imagina se tivesse mais duas pessoas fazendo parte de uma divindade, e quando uma delas toma a palavra e diz assim, olha, eu sou, e não tem mais nenhum comigo. Quer dizer, Yahvé diz que ele é Deus e que não tinha mais ninguém com ele lá, com relação, com os mesmos atributos, com as mesmas, né, os atributos, com os mesmos poderes. Quer dizer, não seria uma completa, né, vamos dizer assim, né, um menosprezo, não estaria menosprezando as outras duas pessoas que também são ou têm os mesmos atributos. É só você parar para analisar. Imagina, são 3 pessoas, uma toma a palavra e diz assim, olha, vede agora que eu sou o único, eu somente sou, e não tem mais nenhum comigo aqui. Será que ninguém dá uma cutucada lá? Pera aí, meu povo, eu sou teu filho, mas peraí, entendeu? Eu sou teu filho, eu tenho a mesma essência, tenho os mesmos atributos, eu também sou Deus. Então não existe isso não existe, isso é apenas uma falácia, mas nós voltaremos amanhã na sequência. Essa semana, ore por mim, que estaremos gravando um programa de TV, um programa Vejam Só, um programa que sempre abre espaço para levar sempre um pastor unicista para falar deste tema aí. E eu peço que você me ajude em oração. Vamos estar gravando essa semana, se Deus permitir, e o programa vai entrar no ar, se eu não me falha a memória, faltou confirmar a data, mas pelo que eu entendi, vai ser no dia 27 deste mês. Deus abençoe você, ore por nós, graça e paz, tenha uma boa semana, até amanhã, se Deus permitir. Minuto da Unicidade.